Então, para falar sobre os dados da PNS 2019, primeiro eu tenho que explicar aqui, né, que eu acabei dividindo em 2 notebooks. Um deles é só para organizar os dados, para eu conseguir salvar em formato CSV, de modo que fique fácil da gente ler e realizar as análises todas. E aí, um outro notebook só para fazer as análises. Então, esse aqui, na verdade, a gente não vai ficar mexendo nele, porque ele serve só para pegar os microdados do IBGE, fazer os tratamentos que a gente precisa de leitura e salvar do jeito que a gente precisa. Então, primeiro, o que foi o principal desafio? Aqui no site do IBGE, eles deixam essa parte aqui só para PNS, e aí tem os microdados da PNS 2019. E aí eu baixei esses microdados aqui e a documentação, né, que tinham todas as explicações do que a gente precisa. Aqui, quando eu clico em arquivo de microdados da PNS, aí a gente tem esse arquivo aqui, que é um zip, né, que é um arquivo bem grande, né, com a data aqui, né, da última vez que ele foi atualizado. E aí aqui eu tenho a documentação sobre isso, né, sobre os dados da PNS. Quais que são as variáveis, o que tem de importante e o dicionário para explicar exatamente como é que é o conjunto de dados. E aí no notebook eu vou mostrar direitinho como que foi feito isso. Então aqui nesse notebook que eu chamei de TCC Natália Preparação, PNS, eu coloquei aqui o tema, né, que a gente vai buscar a associação entre planos de saúde e outras variáveis, mas a ideia principal vai ser estudar como que é a contratação de planos de saúde, né, relacionando com outras variáveis. Então, saber quais as variáveis que influenciam a contratação do plano de saúde, a pessoa ter plano de saúde ou não. E aí na PNS tem plano de saúde em geral, assim, e plano odontológico. Então eles fazem essa distinção entre os dois. Aí eu sofri bastante para ler esses dados, eu vou mostrar daqui a pouco. Aí eu achei um link aqui que me ajudou a ter algumas ideias, e aí eu vou mostrar aqui. Então, primeiro, eu vou precisar do Pandas e do NumPy para fazer algumas coisas. Aí, os arquivos eu estou lendo por meio do Drive. Então, eu estou usando aqui a função Drive, que aí ele dá acesso ao meu Google Drive, que aí quando eu uso isso aqui, na verdade, isso aqui já está carregado. Mas, quando eu carrego a primeira vez, ele gera um link, aí eu vou nesse link, entro na minha conta do Gmail, pego o código lá que eles geram, copio esse código e jogo aqui. E aí ele dá acesso ao meu Google Drive. E aí o arquivo do dicionário, né, que dá as informações sobre as variáveis, está no meu Google Drive nesse endereço aqui. Aí cada computador vai ter um endereço diferente. Então eu carrego isso aqui e aí eu peço só para ver como é que está esse dicionário. Então esse dicionário eu já peço para ele pular uma linha, porque na verdade ele é assim, ó. Deixa eu ver se eu já li o dicionário limpo, já. É porque eu dei uma limpadinha nele, que ele tinha várias linhas. Aí eu deixei ele da seguinte forma. Ele vai abrir, esse aqui eu consigo abrir, porque ele não é tão grande assim. Agora, o da PNS mesmo, eu nem vou abrir usando o LibreOffice, nem o Excel, nem nada, porque realmente ele é muito grande e o programa não dá conta. Mas então o dicionário de variáveis, ele serve para isso aqui, ó. Para ele indicar que na primeira posição tem uma variável que tem tamanho 2, que corresponde ao estado. Então, 2 é esse aqui, ó, 11, 12, né, que são os dígitos que compõem o estado. Aí ele vai falando de cada variável, ó. Aí depois eu tenho na posição 3 uma variável com 7 números, que se refere ao extrato, que aí tem a ver com o plano de amostragem que eles fizeram lá para obter os dados da PNS, que está tudo explicado no arquivo do IBGE, no site do IBGE. Depois eu tenho uma de 9
valores, 9 números, que se refere à UPA, que é a unidade primária de amostragem, alguma coisa assim. Isso aqui é número de ordem do domicílio da PNS, que aí eles dividiram em 12 áreas o Brasil. Aí depois, na posição 23, eu tenho uma variável com 2 números, que é o tipo da entrevista realizada, se o domicílio estava fechado, se houve recusa, etc. E assim vai. São muitas informações. Então, tudo isso aqui está explicado. Então, esse dicionário é só para especificar como que é o banco de informações, esse banco de dados, como que ele é. Então, são muitas informações aqui. É um arquivo bem grande. Então, contém todas as informações do questionário, né, que foi aplicado. Aí tem algumas coisas aqui que a gente precisa fazer, eu não vou me ater a isso, mas aí ele dá uma limpada no arquivo, que tem algumas linhas vazias, que não são usadas e tal. Aí depois eu pego os nomes das variáveis que estão nessa coluna aqui, ó, que aí é V0001, V00024, que identifica cada uma das variáveis presentes nesse questionário. Aí, nesse DF aqui, aí sim eu li o arquivo PNS 2019.txt. Esse arquivo é bem grande, é esse aqui, ó. Ele tem 300 e tantos mega. Então, quando eu vou ler ele também está no meu drive, ele demora. Então, por isso que eu já deixei ele carregado aqui para agilizar. Mas esse arquivo DF aqui, ó, ele é dessa forma. Então, ele está falando, ó, nas 2 primeiras posições eu tenho o estado, né, que é o F. Depois eu tenho 7 posições, que é aquela outra variável. Então, ele vai especificando, ó, esse aqui é o ano, esse aqui eu já esqueci o que é. Então, ele vai informando para a gente, cada variável, quais que foram as observações. Então, esse DF aqui, se eu pedir o shape, para eu saber o tamanho dele, ó, ele tem 293.725 linhas e 816 variáveis. Então, é muita coisa. São muitas informações, por isso que ele demora a ler. Aí, na posição 4, na coluna 4, então no Python é 0, 1, 2, 3, 4, então seria a quinta. Aí a gente tem a descrição das variáveis, que aí diz respeito ao que está sendo medido em cada uma dessas variáveis. Então, o que está sendo medido aqui? Cadê? É aqui mesmo. Onde que eu tinha falado? Ah, é que eu tinha mostrado aqui no... Ah, eu não vou abrir de novo. Mas querendo dizer que é o unidade de federação, né? Qual que é o estado que se refere. Então, essa aqui se refere ao estado, que é o F, e cada uma das variáveis, né? Qual que é o PA, qual que é o tipo da entrevista, etc, etc. Então, eu já tinha feito isso aqui, né? Que era o shape. Então, vou tirar isso aqui, desse ponto. E aí, ao invés de deixar que no DF, o que estava acontecendo? Ah, eu não pedi para mostrar, por isso que eu não estou encontrando. Então, df.ret. Então, aqui, ó. Essas são as 5 primeiras linhas do conjunto de dados. Aqui os nomes estão 0, 1, 2, 3, tal. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para colocar os nomes do que se referem às variáveis dentro do DF. Então, agora, como que vai ficar o DF aqui? Assim. Então, está especificado que essa aqui é a unidade de federação, extrato, PA, número de ordem do domicílio, tipo da entrevista, ano de referência e assim por diante. Aí fica mais fácil identificar o que a gente tem. São 816 colunas. Aí, o que eu fiz? Eu fui dentro de todas as variáveis que tinham, eu fui olhando todas elas e pensando quais que poderiam ter alguma coisa a ver com a contratação de um plano de saúde. Aí eu fui anotando quais que eram as que poderiam ter alguma coisa a ver. Aí eu fui anotando primeiro os rótulos, né? Os identificadores aí, que é o estado
extrato, PA, número de ordem, essas coisas que depois podem servir para identificar de alguma forma a qual estado se refere, né? Qual que é, se é uma região metropolitana ou não, essas coisas. Aí eu fui anotando qual que era a posição daquela coluna. E aí eu fiquei com 58 variáveis ao invés de 816, porque algumas não interessavam para o trabalho, né? Por exemplo, qual material que predomina no piso do domicílio? Então, é uma coisa que nesse ponto, nesse caso aqui, a gente não está interessado em saber por enquanto. E aí, o que acontece? Os nomes originais estavam desse jeito, nomes muito grandes, com acento, com espaço, e a gente sabe que isso não é uma boa prática. O ideal seria que a gente tivesse siglas dessas variáveis. Então, para cada uma, eu mesma digitei os nomes que eu queria, ó. Por exemplo, tipo do domicílio, eu coloquei tipo DOM. Idade do morador na data de referência. Idade. Aí cor, se o cônjuge mora, estado civil, qual que é o curso mais alto que ele frequentou, se tem plano odontológico ou não, plano de saúde ou não, número de planos, há quanto tempo tem o plano, e assim por diante. Está tudo aqui especificado com as siglas referentes aos nomes completos aqui. Então, dá para saber quais que são os códigos originais. Aí tem algumas observações sobre esse conjunto de dados da PNS, porque eles anonimizam essas informações, né? Então, não tem jeito da gente chegar nas pessoas de jeito nenhum. Então, da forma que está lá, a gente consegue identificar os estados, pelo menos. Mas eu não consigo saber qual cidade que é aquele respondente, exatamente. Tem as áreas lá, né? De Minas Gerais vai pegar tantos municípios, e aí vão pegar tantos domicílios da região metropolitana, tantos de tal região, e aí eles têm toda a explicação de como que isso funciona. Só que não tem jeito da gente saber. Então, o que dá para a gente saber é o estado. Então, a gente tem o número de questionários aplicados em cada estado. E aí, cada estado tem um peso diferente, está tudo especificado no documento do IBGE. Então, cada estado tem um peso, se é região metropolitana tem um peso, e aí tudo isso interfere no peso que cada questionário vai dar para representar a população brasileira. Só que isso dificulta bastante a análise, né? Porque daí a gente tem que dar um peso para representar a população, e aí fazer uns cálculos, né? Que na verdade uma pessoa pode não representar uma pessoa do Brasil, né? Porque você tem que fazer uma projeção. Então, para simplificar o nosso trabalho, a gente vai considerar do jeito que está aqui mesmo, sem os pesos, sem dar nenhum tipo de padronização, nem um peso maior para um tipo de questionário, peso menor para outro, para simplificar mesmo, porque o nosso intuito é mais da análise e não de ser totalmente fidedigno ao que o IBGE fez, porque até as informações que o IBGE analisou estão lá na publicação do IBGE. Então, o que a gente vai fazer aqui é uma forma mais simples do que o IBGE fez. Então, como eu falei, né, eu escolhi algumas variáveis que pode ser que até depois a gente não utilize, mas a princípio eu escolhi várias aqui, várias doenças, né, se a pessoa tem várias doenças, hipertensão, diabetes, colesterol alto, alguma doença mental, insuficiência renal, etc. E aí, eu salvei esses nomes aqui e atribuí as colunas. E aí, o meu conjunto de dados agora, vamos só ver como é que ele ficou. def.head. Então, ó, agora tá bonitinho, ó. Ao invés de ter aqueles nomes gigantes das variáveis, eu tenho os nomes mais sucintos. Outra coisa que acontece aqui é que ele não está considerando como número esses valores aqui, idade, cor, né? Que depois a gente vai analisar essas coisas como números. Então, eu estou usando a função aqui, toNumeric, para converter esses valores em números.
Só que aí ele transforma tudo em real e depois no outro notebook eu vou transformar para inteiro o que a gente precisa. Aí só executar de novo aqui para a gente ver, ó, que ao invés de estar só 6, por exemplo, está 6.0, que aí ele está considerando agora como número, né, como valor real. Outra coisa que é importante é que os estados, eles estão, o F aqui está com código. Aí seria interessante identificar pela sigla, né? Então eu fui colocando aqui, eu peguei a tabela lá do IBGE e coloquei 11 é Roraima, 12 é Acre, e todos aqui, por exemplo, Minas Gerais é 31, São Paulo é 35. Então eu criei um dicionário aqui que a gente chama essa estrutura, e aí eu atribuí uma nova coluna no meu conjunto de dados, pegando essas informações aqui. Toda vez que aparecer 11, inclua uma coluna chamada nome UF como RO, e assim para todos. Então, vou fazer isso. Eu vou pedir para ver de novo aqui o head. Aí, olha, apareceu, ó, nome UF. Então, essas 5 primeiras observações aqui são de Roraima. Ok. Esse aqui era só um teste que eu estava fazendo. Esse aqui, df.info, é para a gente saber como é que ele está tratando cada uma das variáveis, ó. Então, o estado, extrato, o PA e o número de ordem, ele considerou como inteiro. E aí, esses restantes, ele considerou como float, como real. Aí, depois, e o nome UF como objeto, que é uma string, né? Aí, nesse outro notebook aqui, aí eu vou fazer uma transformação para inteiros, para todas que a gente precisar. Porque, por exemplo, plano de saúde. Essa aqui, plano de saúde, ela está como float. Mas, na verdade, plano de saúde é 1 se a pessoa tem, 2 se ela não tem, e 99, eu acho, se é ignorado, ou se não respondeu, alguma coisa assim. Aí depois, no outro notebook, eu explico direitinho. E aí, o que eu fiz foi salvar esse data frame todinho, do jeito que ele ficou, para um CSV com esse nome, que eu chamei de PNS Reduzido 2019, porque daí ele contém as 58 variáveis que eu selecionei e todos os 290 e tantos mil questionários, né? Eu não vou executar de novo, porque eu já criei e já salvei. Já está criado esse CSV. Mas essa foi a forma que eu fiz para gerar o conjunto de dados. Então, por isso que demorou tanto. Assim, essa parte dos dados é uma parte muito difícil, sempre, de todo o trabalho, que a gente tem que entender como é que o conjunto de dados foi criado, como é que ele foi limpo, como é que ele funciona. Então, tudo isso faz com que o trabalho seja um tanto demorado nesse início, né? Então, é isso. Para esse primeiro vídeo, eu queria mostrar como que a gente fica com o nosso conjunto de dados. Aí, só a última vez aqui, só para ver como é que ele ficou. Tudo certinho. Esses NaN aqui é que não tem essa resposta. Ou a pessoa não quis responder, alguma coisa aconteceu para não ter essa resposta. E aí tem vários que não tem essa resposta. Mas aí, no próximo vídeo, eu vou mostrar mais sobre como eu comecei a fazer a análise e como que vai ser feita como que vai ser aplicada a metodologia mesmo com esse conjunto de dados.